Amém. Graça e paz, igreja. Quem está feliz com Jesus aí diz amém. Oh, glória a Deus. Muito feliz de estar aqui nessa oportunidade em compartilhar o que Deus tem falado a mim, primeiramente, né? Deixo já o recado para os irmãos que antes de pregar para vocês, Deus prega para mim, né? Então o que vai ser falado aqui essa noite, irmão, o que vai ser ministrado aqui essa noite, já foi ministrado em meu coração e Deus já pegou na minha orelha. Então fica tranquilo, não é pessoal. É particular mesmo. Agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui, né? E digo, irmãos, que para mim é novidade de vida estar aqui com os irmãos, né? Como o pastor Carlos apresentou, sou evangelista lá na comunidade, né? Na igreja do Recanto dos Sonhos, ali com o pastor Rivaldo. Trago o abraço deles para vocês, pastor Rivaldo, pastora Raimunda e de toda a congregação. Né? Sintam-se abraçados. Nós, como parte deste corpo, né, irmão? Nós não somos outra igreja, nós somos a mesma igreja, só que em uma localidade diferente. É só isso que muda. É como se o pé estivesse lá e o outro aqui. E ainda tem mais um ali no Jardim da Lorto, né? Mas Deus é bondoso e maravilhoso, irmãos. E eu quero, antes de mais nada, só um minutinho. Antes de mais nada, fazer uma breve introdução sobre o que o Senhor tem ministrado na minha vida. Irmãos, lá nós estamos todas as quarta-feiras seguindo uma série de pregação. E nós estamos agora no livro de Atos. Mas eu dei uma pausa nessa série para trazer algo diferente para a igreja, tá? Nós fizemos uma série em Romanos, passamos por João e agora estamos nos Atos dos Apóstolos. Mas aqui essa noite o Senhor preparou algo a respeito da paz. Eu não sei o que você veio buscar aqui essa noite. Nem sei se é paz que você está atrás. Mas nessa noite, sobre a sua casa, sobre a sua família, é a paz do Senhor que será ministrada, irmão. Verdadeiramente nós falamos isso uns aos outros, quando nós cumprimentamos. Mas verdadeiramente declaramos ou entregamos a paz do Senhor como ela deveria, ou com o significado que ela tem real. Ou é só mais um cumprimento que se tornou um jargão em nossas vidas? Eu quero que vocês abram a Bíblia, por favor, em Provérbios 16, versículo 7. Provérbios 16, versículo 7. Todos acharam? Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Então vamos esperar, irmão. Porque Deus diz que haverá misericórdia para quem der misericórdia. 16, versículo 7. Diz assim: quando as atitudes de uma pessoa são agradáveis ao Senhor, até os inimigos dessa pessoa vivem em paz com ela pela vontade divina. Eu prefiro a versão Almeida corrigida, que diz assim, ó: sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até seus inimigos faz com que tenham paz com Ele. Oremos. Senhor Deus Pai, nós não oramos, Senhor, pela palavra, porque a palavra é tua, Senhor. A semente é tua, e o Senhor é o bom semeador. Nós oramos, Senhor, para que a terra do nosso coração esteja disponível, Senhor. Uma terra boa, uma terra produtiva, uma terra, Senhor, não estéril, mas uma terra fértil na tua presença, Pai. Para que quando a sua semente cair sobre ela, renda 30, 60 e 100 por um. Em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, irmão, vai glorificando a Deus. Deus é maravilhoso, né? Quantos tem motivo aqui para dizer bendito é o nome do Senhor? Eu tenho um bom motivo, né? A minha família está ali, estou acompanhada da minha esposa, a morena mais bonita do Brasil. Está ali também a minha filhinha, a Heloísa. Dá paz, Heloísa. Amém. Irmãos, sem sombra de dúvidas, nós já ouvimos falar que existe uma paz que excede todo o entendimento, não é verdade? É ou não é, igreja?
Não estou sozinho aqui hoje não, né? Amém. Me ajuda a pregar aí. Jesus é essa paz, irmãos. Agora, de um modo geral, o que nós precisamos entender? Qual é o plano de Deus para nossas vidas nos dias de hoje? Ora, nós já fomos resgatados, irmãos. Amém? Já recebemos a salvação. Estamos vivendo dentro de uma comunidade, dentro de uma igreja, a qual alguns cantam, outros tocam, outros louvam, outros oram, outros conduzem mulheres, outros servem a água, outros conduzem administrativamente a eclésia da igreja. De alguma forma nós estamos aqui congregando, seja abraçando, seja aconselhando, seja só sendo um cristão por testemunho. O plano de Deus acabou? Era só isso? Podemos descansar nisso? Parar? Negativo. Bem, vocês sabem que existem mais de Deus para as nossas vidas. Mas eu quero te indagar com algumas perguntas. Você sabe que Jesus preparou para nós com seu amor? Já se perguntou quais são os planos de Deus para a sua vida e para a sua família? Agora que você é salvo, santo? Você está caminhando em direção a esse plano com um cântico de vitória? Que momento você está vivendo agora na sua vida? Eu vou dizer alguns aqui: cansaço, dor, falta de fé, desânimo, é estresse, é tristeza. Parece que a vida tem sido muito dura com você. Em alguns momentos tem se sentido sozinho, abandonado ou mesmo esquecido. Ou será que você tem se sentido frustrado? Agora, meus irmãos, servir a Jesus é um plano em nossas vidas que requer algo de nós. E sabe o que Deus requer de nós? Jesus quer os seus segundos, irmãos, os seus minutos, as suas horas, todos os seus dias. Mas de que mês, de que ano? Para a eternidade. Aleluia. Sabe o que Jesus quer? Ele quer dirigir os seus passos, irmãos. Planos, quer conduzir os seus pensamentos. Ele quer estar no controle da sua vida. Agora eu digo assim para você: Ele quer participar dos seus aniversários, de todas as suas conversas, dos momentos de almoço, dos momentos de alegria, no festejar, em cada vitória que você tiver. E Ele diz assim: eu jamais sairei do teu lado. Oh, aleluia. Mesmo que você esteja desfalecendo, cansado, abatido, Ele estará ao seu lado para estender a mão a você. Ele vai te abraçar forte. E por mais difícil que seja o momento, Ele vai dizer aos seus ouvidos, dentro da sua mente, irmão: tem de bom ânimo, eu venci, e você também vencerá. Aleluia! Irmãos, quando eu estava escrevendo esse sermão, e isso foi num domingo agora, Deus falou assim ao meu coração: ó, diga à minha igreja, eu estou cuidando de você. Eu estou aqui para o que você precisar. Conta comigo. Só que, igreja, você vai precisar fazer um pouquinho mais de esforço. Não para agora. As lutas vêm e as lutas vão, e algumas estão até longe de terminar. Mas tudo isso, olha só, tudo isso logo vai passar. Há uma promessa, igreja: eu voltarei para te buscar,
E quando você estiver aqui, ó, face a face comigo, aí você vai entender e dizer: valeu a pena. Vai valer a pena, irmão. A promessa está de pé. Este é o plano que Deus tem preparado para mim, para você, para as nossas famílias. Estar aqui numa quarta-feira chuvosa, irmão, tendo um sofazinho, a televisão, Netflix de concorrência, irmão. Uma jantinha acabou de sair fresquinha. Mas vencer até mesmo esses manjares, irmão. Vencer isso para servir a Deus, para ouvir uma palavra, para cantar louvores, para adorar, é o que nós fomos chamados para fazer. E temos respondido a esse chamado. Dá uma olhada à sua volta. Abre comigo rapidinho em Filipenses 4. Versículo 4. Filipenses 4:4. Diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja o amor de vocês conhecidos em todos. Perto está o Senhor. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em todo, pelas orações e súplicas, com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, e o que, igreja? A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardarão o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Até aí, irmãos. Eu quero tratar um ponto específico aqui, irmão. Nós vamos passar por outros pontos, mas um ponto específico é relacionamento com Deus. Deus quer relacionamento não só com o individual, mas com a sua família. E nós estamos vivendo um ponto em que nós, que já estamos há algum tempo na caminhada com Cristo, detemos esse relacionamento e temos intimidade com o Pai. Mas o que Deus quer de nós, quer para as nossas famílias, é estender isso aos nossos parentes, vizinhos, filhos. Um relacionamento saudável precisa ter diálogo, irmão. E o crente conversa com Deus quando ele ora. Louvor é maravilhoso, o Espírito se move em meio aos louvores, mas é na oração que nós chamamos aquele detentor, o príncipe da paz, para dentro dos nossos lares, irmãos. E quando nós abrimos a nossa boca, o Senhor diz em Isaías que os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem as suas mãos encolhidas para que não possa ajudar. Mas é isso, consequentemente, vem para aqueles que o buscam em espírito e em verdade. Falar de relacionamento, irmão, requer com Deus intimidade. Deus até dá para aquele que vem aqui atrás apenas de uma bênção e não do abençoador. Ele dá, porque Ele é rico e misericordioso, irmão. E Ele não vai contra a própria lei dEle. Ele diz que nós devemos dar, e com alegria. Mas nós que já estamos na caminhada com o Senhor, nós entendemos que não se trata da bênção, irmão. Não se trata apenas de algo passageiro, irmão. Porque se você parar para observar os milagres da Bíblia, todos são passageiros, irmãos. Lázaro morreu de novo. O cego que foi curado morreu também. Porque a promessa do Senhor e os planos do Senhor, ainda que nós tenhamos uma vida abundante em Cristo aqui, não é esse o seu galardão. Então o que nós devemos buscar aqui, irmão? Ter uma vida de humildade e paz no Senhor. É isso. E o restante? O restante é tudo sobre Ele, irmão. A paz vem dEle, a humildade vem nos passos de Jesus, a vida vem dEle, tudo flui dEle. E nós estamos aqui usufruindo de um dom gratuito que o Senhor nos deu. Mas o Senhor tem um plano para nós diferente desse plano que o mundo vive. Paz no mundo é não ter fome e todo mundo ganhar bem, irmão. Morar numa casa boa e ter o carrão do ano. Isso é paz. Estou tranquilo, eu tenho um emprego estável.
Nós sabemos, e a Bíblia ela nos alerta, que de um piscar de olhos tudo isso vai mudar, irmão. Vai se levantar uma perseguição contra a igreja. Vai se levantar não só contra a igreja, mas vai faltar comida, água para todos. Esse momento não é agora, mas vai chegar. Mas agora, irmãos, o que o Senhor tem preparado para os nossos corações, além de um relacionamento, esse é um ponto específico com você e com a sua família, é que Jesus faz do nosso lar um lugar de paz. Se nós pegarmos a história de Zaqueu, se não me engano está lá em Lucas 19, aquele homem tido como inimigo do povo, porque ele cobrava impostos e mais do que deveria. Quando ele se esforça para ver Jesus, e Jesus ali então vai para a casa dele, irmãos, todo mundo blasfemou contra Jesus. Esse daí come com os corruptos, com os impuros, ele se mistura, ele senta na mesa, ele não lava a mão. Aí vem os fariseus, né? Ele não lavou nem o pé, quem dera a mão. E como foi transformada a vida de Zaqueu? Aquele cujo é o detentor, o príncipe da paz, naquela casa, tamanho é o poder de Cristo, tamanho é a presença do Espírito Santo naquele lugar, que aquele homem decidiu devolver tudo quanto havia tirado, e muitas vezes mais. Agora fala para mim, isso aí flui da onde? Só pode ser de Deus. Como alguém que está acostumado a se dar bem, mesmo fazendo errado, vai abandonar, abrir mão dos seus princípios, confessar um pecado somente para ter o quê? Por causa de uma visita, irmão? Não é simplesmente uma visita, é a visita. E ele quis fazer daquilo permanente na vida dele. Irmãos, o nosso lar é um lugar de permanência do Espírito Santo, é um lugar de permanência da paz do Senhor. Pode haver conflitos? Amém. Pode haver dissensões, irmãos? Assim. Mas a paz do Senhor é algo que o cristão, o casal deve buscar, irmão. Nós somos diferentes, somos iguais, somos diferentes, somos semelhantes, mas divergimos em alguns pensamentos. E por que não clamar a Deus para que então interceda e torne o nosso lugar, a nossa casa, um lugar de paz? Muitas vezes a gente está preocupado em pegar o telefone e mandar um WhatsApp para aquela amiga, para aquele amigo, falando mal do cônjuge, falando mal do filho, falando mal do serviço, falando mal daquilo outro. E quando eu não sou perfeito, né, irmãos? Mas Cristo é. Mas quando há uma dissensão, e aquela mulher maravilhosa vai orar pela minha vida, eu já logo penso, já vai fofocar para Jesus. E ela está fazendo certo, porque tanto quanto ele ama ela, ele ama a mim. Tanto quanto a graça ao alcançou, também alcançou a mim. E essa misericórdia é para os dois. E Deus sim é poderoso para tocar naquele coração e nesse e falar: não, aqui não, aqui a minha paz reinará. No lugar onde tem paz, irmão, tem perdão, tem arrependimento, tem exemplo, irmão. É claro que nós queremos dar exemplo pelos acertos, não é? Quem tem filho sabe como é que é, né? Eu não vou contar aquilo que eu fiz quando eu era criança, porque, né? A gente quer esconder essas coisas. Mas nós podemos ser um exemplo para os nossos filhos de um coração quebrantado, que se arrepende, que torna atrás, que pede perdão, irmãos. No Salmos 34, versículo 14, diz assim, olha: afaste-se do mal e pratique o bem, procure a paz e empenhe-se por alcançá-la. Cuidado com as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Irmão, é um bom princípio ficar afastado do mal. A palavra do Senhor vai dizer: fuja da aparência do mal. E quantas vezes nós
preso dentro de nossas razões, nessas prisões mentais, nós nos revestimos da armadura da razão, e esquecemos do capacete da salvação, esquecemos da couraça da justiça. A gente só quer vestir o uniforme da razão, e praticar aquilo que eu estou certo, você está errado, como se nós tivéssemos o poder em nossas mãos de julgar uns aos outros. Mas a justiça do homem é falha, irmão. Olha só, vamos falar de razão e de amor então. Se fosse para Jesus agir com a razão, irmão, quantos acham que teria algum homem aqui ou uma mulher nessa igreja hoje? Porque pela razão, sabendo o Filho de Deus que seria morto injustamente, detentor de todo o poder, criador dos céus e universo, não poderia com estalar de dedo aniquilar esse povo. Mas o que ele escolheu? Se entregar numa cruz. Por quê? Por amor. Então você, cristão, você precisa colocar uma coisa na sua cabeça: entre o amor e a razão, irmão, escolha o amor. Porque foi assim que Deus olhou para você: eu vou escolher o amor, porque se eu escolher a razão, eu vou acabar com tudo. É ou não é? É desse jeito. Um terceiro ponto, irmão, é louvem a Deus em família. Quantos aqui têm feito do seu lar uma casa de oração? Quantos aqui acordam no sabadão, vai lavar o carro, bota um louvorzão lá, ó, vai limpar a casa, né? É isso, irmão. Nós louvarmos a Deus em família significa isso. Porque os nossos vizinhos, eles têm um modo de viver e louvarem as suas próprias vidas. E eu digo louvor, aquela adoração que é entregue àquilo que eles gostam de fazer. Seja um churrasco, seja uma reunião em família, seja cuidar do carro, seja estudar, praticar um esporte, pedalar, andar. É uma forma de louvar aquela vida que eles têm. E nós que temos um Deus vivo, poderoso, como nós temos louvado ao nosso Deus em nossas casas, com as nossas famílias? Porque 1 Crônicas 16, 28 diz assim: deem ao Senhor, ó famílias, ó povos, deem ao Senhor glória e forças. Lá no começo eu te fiz uma pergunta: como você tem caminhado em direção aos planos do Senhor? É com cântico de vitória? É com júbilo, irmão? Porque muitas vezes nós estamos dentro da comunidade, dentro da congregação, arrastados, com um semblante, irmão, caído, igual de Caim, frustrados, não vê a hora que termina o culto. Meu Deus, quantos pontos tem essa ministração, Senhor da glória? Como é que nós temos nos conduzido? Quando se levanta a dificuldade e a adversidade, aquilo rouba minha alegria, rouba minha paz, me tira do caminho, me desconcerta. Eu que não falo palavrão, torna a falar. Eu que já irava, mas não pecava, agora já chuto o balde. Louvar a Deus em família, irmão, é celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. O Salmo 100 diz isso. Como é que está teu ambiente familiar? Porque eu já observei os passos de Jesus, e Jesus é aquele que está no barquinho, descansando, enquanto está todo mundo desesperado no meio da tempestade. Meu Deus é um Deus que acalma tempestades, irmãos. Ele acalma a tempestade. Aonde ele está, a gritaria, ó, a ira, ó, a vergonha, a indiferença, o medo, ele acalma a tempestade, irmão. E a tempestade, como diz o Senhor, ó bichinho de Jacó, é a tua mente e o teu coração.
As coisas externas, irmãos, só podem afetar a tua fé se você permitir. Se você considerar desacreditar em Deus e acreditar mais naquela situação, se torna irreversível na sua vida. Se você quiser. Se você assim aceitar. O nosso Senhor é um Deus que domina impetuosamente o mar. As suas ondas Ele faz se acalmar. E como nós devemos nos comportar, irmãos? Há quem diga que nós devemos ser parecidos com Cristo. Só que parecido é algo que parece, mas não é. É um trocadilho em que, teologicamente, se nós não pararmos para observar, a gente cai no erro, como engodo. Quando Deus enviou Jesus para essa terra, irmão, Ele enviou para restaurar algo em nós. O que o Senhor quer restaurar em nós? Eu vou dizer para você, talvez você nunca tenha ouvido esse termo, mas eu vou dizer assim mesmo, depois eu explico. Chama-se Imago Dei. Traduzindo do latim significa a imagem de Deus. Porque nós perdemos essa imagem, essa essência na queda com Adão. E todos quantos descendem de Adão já nascem com a sua natureza caída, irmão. Quando Cristo vem, o segundo Adão, sem pecado, sem mácula, sem temor, sem ser escravo do pecado, e ele vence o pecado. Então todos quanto pós aceitarem esse Cristo, reconhecê-lo como Filho de Deus, entregar o seu coração, seguir as liturgias, ser batizado, tomar a sua ceia, ter comunhão com os irmãos, então este está no processo de restauração da Imago Dei, da imagem de Deus sobre a sua vida, irmão. Então eu digo para você, você não deve ser parecido com Cristo, você deve ser como Cristo. Em quê? Em tudo. Porque a princípio o Senhor quer os seus segundos, os seus minutos, as suas horas, os seus dias. Ele te quer para a eternidade, para estar com Ele e ser como Ele. Isso para os seus filhos, para a sua família. Irmão, Ele quer o melhor. O plano do Senhor é que nós vivamos essa paz agora, em busca dessa Imago Dei, em busca dessa santidade, em busca desse amor. E não só para em nós, não é um fim em nós o amor do Senhor, mas é um fim em nossas famílias, para resgatar tantos quanto pois mais puderem morar no céu conosco. Nós devemos lutar sem cessar, irmãos. Estabeleça uma coisa em sua vida agora. Lute para ser como Cristo. Lute para ser como Cristo. Pensar como Cristo. Agir como Cristo. Falar, responder, reagir como Cristo. Quantos aqui estão com a sua família completa na igreja? É uma luta constante da igreja. Horas você tem um marido, horas você não tem a esposa, ou vice-versa. Ora os filhos foram criados aqui, mas daqui a pouco não estão querendo ficar. Tem os irmãos, os pais, os avós. Mas tem um momento na vida do cristão que ele precisa se decidir, irmão. E toda vez que eu chego numa casa e encontro parte dessa casa servindo ao Senhor e parte dessa casa servindo a outros deuses, eu me lembro de Josué 24:15, irmãos. Josué estava vivendo um dilema. Aliás, quem estava vivendo um dilema é quem estava em torno dele. Ele já tinha certeza em seu coração. Alguém lembra o que ele diz?
Ele diz assim, irmão, ó: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir: se os deuses que os antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu, diga assim, eu, e minha casa, e minha família, serviremos ao Senhor. Aleluia! Você tem isso por convicção? Essa semana eu estava assistindo um vídeo, e uma pessoa fez uma pergunta assim ao ChatGPT, é uma inteligência artificial: se ele fosse o diabo e quisesse fazer uma pessoa ir para o inferno, o que ele faria? E ele começou a traçar um plano. Olha, eu envolveria essa pessoa em redes sociais, eu envolveria essa pessoa em eventos, em relacionamentos, eu daria sugestões para ela de coisas que levassem ela à tristeza, à depressão. Eu faria com que ela sentisse vontade de ficar somente em casa. Eu ridicularizaria ela nos lugares que ela gosta de ir. Eu faria com que as pessoas à volta dela pensassem que a vida delas era muito melhor antes de conhecer essa pessoa. Meu Deus. Meu Deus. Isso é um alerta, irmão. Nós estamos cercados de inteligências artificiais. Cercados. Há momentos que você comenta que quer comprar algo, e ao abrir o telefone só aparece anúncio daquele algo. Agora, se isso que é mecânico e elétrico consegue captar as vibrações da sua voz e saber aquilo que vocês têm desejado no seu coração, imagina o inimigo. Quando nós, no momento de raiva, declaramos uma palavra de maldição sobre um membro da nossa família, irmão. Quando no acesso de tristeza, nós negamos a nossa fé e declaramos isso a outras pessoas. Ah, eu estou tão desanimado de igreja. Igreja é tudo igual. Ai. Olha só. Quando Josué declara isso aqui: eu e minha casa serviremos ao Senhor, irmão. Isso aqui precisa ser como um obstáculo, sabe? Tá lá, dá para pular. Você pode pular e mudar de Deus, esbraguejar, blasfemar. Mas isso precisa ser um obstáculo na sua vida. A palavra do Senhor precisa ser algo que te contenha. Eu deixo esse versículo para os irmãos lembrar e pensar. Toda vez que eu for pensar algo, em desanimar, em desistir, toda vez que algo tente me parar, eu preciso pensar: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a paz de Deus que tem que reinar no meu lar. Esses pensamentos precisam sair daqui agora, no nome de Jesus. Nós devemos servir ao Senhor com alegria, com retidão, irmãos. Alegria e retidão. Pôncio Pilatos, interrogando Jesus, disse assim: tu é o Cristo, tu é o rei dos judeus? Ele falou: tu que disses. Às vezes alguém pergunta para a gente: é você que é a pastora? Já queima no coração, não está vendo? Ué, meu Deus, não está me reconhecendo? Jesus veio personificado. Ele não era metade Deus e metade homem, irmão. Ele era 100% Deus, 100% homem. E não o reconheceram, viu? E olha que profetas anunciaram, até os seus duvidaram. Facções se levantaram. Dos saduceus, dos fariseus, e duvidaram, irmãos. E muitas vezes nós estamos num sentimento em que nós precisamos de reconhecimento. Olha só,
o melhor reconhecimento que você pode ter: filho de Deus. Irmão, é um privilégio nós temos de ser reconhecido como filhos de Deus. Queima no meu coração quando eu digo filho de Deus, porque nós andávamos desgarrados, irmãos, entregues à morte, às nossas próprias concupiscências, os nossos desejos, mas esse amor nos alcançou infinitamente, e hoje nós podemos declarar: sou filho de Deus. Eita glória! Um recado para a igreja: o amor começa em casa. Não adianta vir pimpão, pimposo, bem vestido, a paz do Senhor, irmão. E lá em casa, a chapa está esquentando. O amor começa em casa. Lembro que eu participava de uma comunidade, lá em Hortolândia, a igreja do Nazareno, Mão que Resgata. E o pastor lá, ele tinha o hábito de perguntar para a gente se a gente estava bem, mas não para a gente, para a esposa. Ele está bem? Como é que está? Lembra disso? Mas, porque eu perguntei, ele falou que está bem, né? Mas a gente precisa ver com quem anda junto, né? Tem certeza? Mas está tudo bem mesmo? Olha. O amor começa em casa, irmão. Só que, diferente desse pastor, Jesus não precisa perguntar. Ele vê, ele lê, ele sabe os pensamentos, ele conhece o teu coração. Eu não estou dizendo, irmão, que você não tem dias ruins, não é isso. O que não pode acontecer é esse dia ruim prevalecer sobre a sua vida, sobre a sua casa. Sabe aquela pessoa: eu tenho razão, enquanto não vierem me pedir perdão, não dou. Eu não rendo, eu não entrego, eu estou certo. Se bem me lembro, o plano de Jesus era entregar o perdão a quem não estava pedindo. Nossa, que tapa na cara, irmão. Morreu na cruz. Quantas vezes você já não ouviu: Jesus morreu na cruz por você, por mim, eu não pedi? O plano do Senhor é perfeito, é completo. Ele não erra, nunca vai errar. E Ele sempre tem razão. O plano perfeito inclui: você não pediu, mas Ele está aqui, de graça. E quantas vezes nós temos cobrado situações de entes queridos para poder lhes perdoar? Olha, se você não me apoiar nisso, naquilo outro, não está conversado, não tem acordo. O amor começa em casa, irmão. É lá, principalmente lá, que nós devemos ser como Cristo. Um Cristo que ama a sua noiva. Uma noiva que respeita o seu esposo, seu futuro marido. E o tempo já foi, né? Meu Deus. 3 pontos aqui eu quero deixar para finalizar, irmãos. 1 Tessalonicenses 5:16 até o versículo 18 fala sobre: estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo dei graça, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Estejam sempre alegres, orem sem cessar, em tudo deem graça, porque esta é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus. Irmãos, o seu rosto precisa carregar o sorriso de Cristo, ainda que você esteja moído. Você não representa qualquer um. Você é um embaixador de Cristo. Você é como Cristo, sabendo que a morte o esperava na cruz do Calvário. Em tempo nenhum pensou em desistir. Por que você tem pensado em desistir? Ele não desistiu de você. O seu sangue carmesim foi derramado para que você pudesse estar aqui essa noite. Não desista, igreja. Se aviva, se alegra. Permita que o Senhor te use. Permita ser boca do Senhor, aqui e lá fora e na sua casa, meu irmão. Ore sempre, ore sempre. Ore quando? Sempre. Mas não deixe o inimigo te abater. Irmão, a oração não precisa ser
pomposa, cheia de letras. A palavra vai dizer que o Espírito Santo, o nosso Deus Espírito Santo, Ele intercede ao Senhor com gemidos inexprimíveis. Oh Deus, Ele conhece o coração, Ele sonda os pensamentos, Ele vê, irmão, Ele sabe a tua dor, Ele sabe o teu pranto, as suas dúvidas, as suas incertezas, mas Ele manda te dizer essa noite: caminha comigo, eu não te desampararei, estarei contigo, no levantar, no deitar, nas madrugadas, em cada oração, meu irmão. Nós estamos vivendo num período, em um século, em que as pessoas reclamam do que não tem e não agradecem o que Deus já deu. Vamos parar de reclamar do que não tem e começar a agradecer o que tem? Já deu graças pela casa, deu graças pelo carro, deu graça pela família, pelo marido. Está meio assim, mas dá graça por ele. Deus preparou o melhor para você nessa terra. Cada medida, cada palmo, e tu escolheu, pegou com as tuas próprias mãos. Dá graça agora. Dá graça, dá glória. Irmãos, seja um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as suas vidas. Meu tempo acabou, infelizmente. Mas eu quero orar com vocês antes de entregar, irmãos. Quero que você fique de pé neste momento. Deus é maravilhoso, irmãos. A alegria real, irmão, não se baseia nas circunstâncias à nossa volta. Olha, não importa o que você esteja vivendo, a alegria é um presente de Deus. Ele quer encher o seu coração de alegria, de satisfação por tudo que você tem, por tudo que você é. A oração é uma dádiva do Pai Celestial. Nós podemos falar com Deus, irmãos, pois Ele é nosso amigo. Ele é o nosso Pai, Ele é o bom Senhor. O nosso relacionamento com Deus precisa ser mais pessoal, mais íntimo. Nós precisamos ter um relacionamento com Deus como Jesus tem. Por isso Ele nos convida a ser como Ele, para que nós possamos ter um relacionamento com o Pai, como Ele tem um relacionamento santo, de pai e filho, de amor e carinho, de paz. Ele está convidando todos essa noite, irmão, todos dessa comunidade, toda essa vizinhança, esse bairro, essa cidade, esse país, a ter um relacionamento com Ele. Nós queremos Jesus. Senhor, nós agradecemos pela vida. Ah, meu irmão, você já agradeceu? Diga assim comigo: Senhor, obrigado. Diga com brado de vitória: Senhor, obrigado. Obrigado pela vida, Pai. Obrigado pelo alimento. Obrigado pela minha casa, pela minha família. Diga obrigado pelos meus filhos, pelo esposo, pela esposa. Diga, irmão. Diga assim: apesar de eu não merecer, o Senhor é fiel. Oh, aleluia. Diga: apesar de eu não merecer, Tu me livraste da morte. Apesar de eu ser egoísta, o Senhor não me negou a graça. Diga a Ele: Pai. Diga com convicção: Pai, me perdoa. Pai, renova a minha aliança, em nome de Jesus. Amém. Aplauda Jesus.